Oi, Zeke. Oi, André, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar falando comigo. Eu escutei já a sua música nova, eu adorei muito. Eu, particularmente, sou muito apaixonado por música latina. Então, ela já Uhum. chegou, assim, trazendo uma identificação muito grande comigo. E eu gostei muito da letra, o arranjo, a sua voz também, que é linda. Então, eu adorei, parabéns, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu que agradeço pela entrevista. Não tenho muito costume, né? Acho que é a primeira entrevista que eu faço por Zoom, assim, para um site, enfim. Então, vou tentar que seja, obviamente, que eu consiga responder da melhor forma e fico feliz que você tenha gostado da música. É uma música que realmente traz essa coisa do reggaeton, né? Dessa vibe latina. É uma tem o elemento dançante também, que é uma coisa que eu quero trazer muito para as minhas músicas daqui para frente. E que bom que você gostou. Obrigada. A minha primeira pergunta, Zé, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer a primeira vez que eu converso com o artista, que é como que o amor pela música surgiu na sua vida? A música, ela surgiu na minha vida da forma mais natural possível, que foi no karaokê com a minha família. E foi quando eu descobri, na verdade, o talento, né? A gente costumava reunir fim de semana para a gente cantar junto, que eu tenho uma parte da minha família é bastante musical, que é a parte da minha mãe. Eu tenho uma tia que foi cantora lírica, hoje é aposentada. Eu tenho um tio também, o irmão da minha mãe, que gosta muito de cantar. E a gente se reunia fim de semana para cantar, e foi quando eu percebi que tinha um talento, porque eu simplesmente cantei e saiu uma coisa que as pessoas falaram que estava bom, e eu não conseguia, né, eu não conseguia definir o que era bom, o que não era, então foi uma coisa super natural. Aí veio a parte da puberdade, né, que eu troquei de voz, que eu mudei a minha voz, na verdade, e aí pareceu que eu perdi tudo, toda a capacidade que eu tinha, eu perdi nessa época. Eu fiquei 3 anos sem cantar, e aí, quando eu voltei, que eu vi que minha voz estava um pouco mais estável, assim, que eu podia usar, eu voltei com aula, e aí eu fiz aula de canto 6 anos. E aí foi nesse período, na verdade, que eu comecei a entender mais profundamente o que era música e me envolver um pouco mais com a música, que antes era só essa parte mais familiar e de entretenimento, e que eu comecei depois a levar um pouco mais a sério. Mas a música sempre foi, eu sempre considerei a música na minha vida como se fosse um hobby ou um plano B, porque, né, a minha família é uma família mais tradicional e sempre acreditou que eu, né, me incentivou a ir pelos caminhos mais convencionais. Por mais que eles vissem que eu tinha um talento, que eu gostasse de música, eu acho que é normal que os pais tenham um pouco de receio quando o filho decide seguir por um caminho que não é tão convencional. E, e aí eu fiz faculdade de administração, e aí foi só no final da faculdade de administração que eu comecei a fazer alguns eventos, a cantar, e aí comecei a ganhar algum dinheiro com a música, e aí que ficou um pouco mais palpável, e aí só foi aumentando, aumentando, aumentando. Mas eu acho que o amor pela música vem desde sempre, mas agora acho que é um amor mais maduro, né? Que inclusive eu vejo tem os benefícios e os desafios também, né? De seguir a arte num país como o nosso. É você também, né? Além de cantar, você compõe. É como que é o seu processo de composição e quais são as suas inspirações na hora de escrever as músicas? Na verdade, eu comecei compondo em inglês, que para mim sempre as minhas inspirações musicais e tanto de artista quanto de músicas eram músicas internacionais, porque eu não tinha tanta afinidade com a música brasileira. Inclusive fui morar fora porque eu achava que daria para eu, enfim, seguir carreira lá, e depois eu vi que era né, que o buraco era bem mais embaixo, que não era o que eu imaginava que era. E então eu sempre compus em português, em inglês, desculpa.
Aí foi quando eu entrei na Alma, depois que eu voltei de Los Angeles, e eles começaram a me orientar para o mundo das músicas brasileiras. E a gente começou aos poucos a tentar compor em português. Aí as primeiras saíram mais ou menos, mas aí depois começou a melhorar. E foi principalmente quando eu trouxe para trabalhar comigo a minha prima, que é a Gabi, né, Gabriela Mesquita, que é a psicóloga e poetisa. Então ela tem muita facilidade com as palavras, ela é muito sensível, ela consegue traduzir muito bem os sentimentos, né, tanto pela profissão quanto pelo talento. E aí eu juntei ela com a equipe do Alma, né, principalmente com o Arthur Fávero, que é o que também ajuda na parte das letras e faz a melodia. E a gente percebeu uma sinergia incrível, né, entre nós três. Eu confesso que eu fico um pouco... Opa, tá me ouvindo? Tô, Ah, tô sim. confesso que eu fico um pouco mais com a parte da interpretação, né, que é a minha função mais forte ali, mas eu também, obviamente, participo da parte da composição, dou umas ideias, e, assim, nessa fase meio que inicial, eu não estou afunilando tanto num tema específico, né, a gente tenta fazer uma coisa mais abrangente, que acesse mais pessoas, né, que eu acho que é uma estratégia mais interessante para a fase de carreira que eu tô. E eu só tento não cair tanto na questão da melancolia, da questão da tristeza, sabe, aquela coisa de... que às vezes acontecem coisas na vida, né? Por exemplo, a gente fala muito de relacionamento nas músicas, mas eu não sou aquela pessoa e não gosto de passar aquela mensagem de que quando algo não dá certo ou quando o relacionamento acaba, que fica naquela fossa ou naquela coisa, sabe? Naquela melancolia. E eu quero que minhas músicas sejam uma inspiração para as pessoas se gostarem mais, se valorizarem mais, de saberem do seu valor e das suas qualidades, e que essas coisas acontecem com todos, e que é sempre possível a gente superar, a gente só precisa olhar mais para si. Você agora vai vir, né, com essa nova música, Você na Minha. É como que surgiu, né, essa canção e como que foi essa questão, né, de trazer os elementos da salsa, do reggaeton, para dentro da música? Então, a Você na Minha surgiu numa dessas reuniões, na verdade foi a primeira que a Gabi participou, para conhecer o time, e a gente estava meio que no começo da música, e foi uma coisa super descontraída. A gente tava todo mundo lá, o Eude, que é o produtor, né, o que é responsável pelos arranjos e tudo mais. Tava o Arthur, tava o Gui Moani, que é o que escreveu a parte em espanhol, que tem uma parte em espanhol da música, e ele é peruano. E a gente tava super descontraído, pensando em tema, pensando... era uma quinta-feira, aí no dia seguinte ia ser sexta-feira, e aí veio essa coisa do sextou, né, que também é uma expressão que está sendo muito usada hoje em dia. E a gente foi tendo ideia ali junto, e aí começou a surgir uma coisa que a gente viu que estava ficando super interessante, né? E aí primeiro foi, obviamente, a letra, que é sempre assim o processo. Primeiro a gente vai pela letra e depois a gente coloca os outros elementos. E eu já tinha comentado com eles que eu gostava muito de reggaeton, principalmente pela questão da dança, né? Que eu treino dança há 4 anos, e é uma coisa que eu quero colocar sempre nas minhas músicas, nos meus shows, nas minhas apresentações. E o reggaeton, para mim, é um gênero que chama muito essa questão da dança e dessa coisa do alto astral e da energia e da felicidade, do verão, que são todos elementos que eu gosto muito e me identifico. E qual foi essa última pergunta? Essa parte mesmo, como que foi a decisão da salsa e do reggaeton? Acho que foi por isso. Eu sempre gostei de reggaeton, sempre gostei de música latina,
Acho que existe também a parte estratégica no sentido de ser uma música mais aceita lá fora, né? Porque música só tudo em português é mais difícil de você transpor a barreira, a fronteira do Brasil, e uma música com uma vibe latina é mais aceita, né? Então também tem esse lado, mas principalmente pelo lado da animação, da dança, da energia, sabe? Eu gosto de música que você ouve e parece que te revitaliza, sabe? Te dá mais energia e você fica mais feliz só de ouvir aquela música. Sim, você mesmo falou da questão, né, da mudança de voz, também tinha no seu material de release. Como que foi para você, né, nesse momento dessa passagem de voz, que tanta gente passa por isso, ainda mais quem canta? Como foi para você essa questão de não conseguir cantar e como foi para você superar isso? Então, na época, eu nem considerava cantar como algo que eu realmente fosse fazer, né? Porque hoje eu tenho a sorte de falar que a minha família me apoia e eles querem muito que dê certo, eles são um dos meus maiores apoiadores, mas nem sempre foi assim, né? Então, quando eu estava nessa fase da adolescência, a música, ou cantar, ou dançar, não era nem cogitado, eu nem cogitava isso, eu não conseguia valorizar porque a gente não só na família, mas na escola, em qualquer ambiente que você tá, acho que na adolescência você não aprende a valorizar muito, né, a questão da arte em geral. E, e por isso que nessa época eu nem considerava cantar como algo que eu fosse efetivamente seguir profissionalmente. Então, foi só, assim, um susto, uma, uma fase que eu sabia que todo mundo passava, mas eu não sabia que a transformação era tão grande no sentido de realmente não conseguir cantar, né? De não só a voz muda, mas pareceu que a anatomia toda da corda vocal mudou e eu não consegui mais, não conseguia fazer o que eu fazia antes. E mas eu, para ser bem sincero, nem lembro muito dessa época, Uhum. porque foi assim, acho que passou naturalmente. E aí depois quando eu percebi que estava voltando, eu vi que eu precisava lidar com aquilo de uma forma mais responsável e profissional, porque aí eu vi né, uma chance de que aquilo virasse alguma coisa. Você também, né, por 6 meses morou em Los Angeles, estudou música por lá. Como que foi essa experiência, né, de poder estudar música lá fora e também essa parte de se adaptar e morar num outro país? Como que foi essa experiência para você? Olha, eu sempre quis morar nos Estados Unidos, porque a gente passava as férias lá, e aí quando você passa as férias nos Estados Unidos, você volta com a impressão de que lá é perfeito e que tudo que não funciona aqui funciona lá. E eu sempre gostei da cultura americana, até pela questão da música também, de achar que lá era sempre tudo melhor, porque é isso que a gente tem a impressão daqui, né? E realmente na parte musical eles são realmente muito bons, né? Na parte de entretenimento em geral, os americanos são, assim, fazem tudo muito bem feito. E aí eu tive essa oportunidade, uma fase da minha vida que eu tinha acabado a faculdade, não sabia o que eu ia seguir profissionalmente, né? Eu tinha essa ideia da música, mas era uma coisa que estava muito pouco consolidado, assim, estava difícil de visualizar realmente uma carreira na música. E estava essa fase meio limbo da minha vida, e eu falei, vou para lá e vou ver o que que dá. E eu fui super animado, mas aí Los Angeles, eu percebi era uma cidade muito difícil de se adaptar, né? Porque é uma cidade muito ampla e é tudo muito espalhado, e o pessoal lá não é fácil de lidar, porque está todo mundo lá também buscando um sonho, e as pessoas lá normalmente são mais individualistas, e, e aí você precisa estar com uma estrutura muito, né, muito forte para conseguir lidar com toda essa situação. E eu tinha algumas questões que eu estava também vivendo na época, e mais isso da dificuldade de me adaptar, acho que foi me desgastando durante o processo, até que chegou um ponto que eu decidi, inclusive, terminar o meu intercâmbio em Nova York.
Mas um dos grandes fatores também que contribuíram foi o próprio curso de música, que eu achava que ia ser incrível por eu estar em Los Angeles, e não foi, né? Porque, assim, não era... Eu comecei na UCLA, eu fiz um curso lá, mas o forte da UCLA não é música, e aí eu percebi que não estava no nível que eu achei que ia estar, e aí depois eu terminei em outra escola chamada Musician Institute, que também não era minha vibe, uma galera assim bem diferente de mim, eu não conseguia me identificar com o ambiente, não tinha papo com ninguém, ficou uma coisa bem esquisita. E mas assim, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida pela questão da vivência, né? Foi um momento que eu vivi sozinho e que eu, né, consegui lidar com as minhas questões, e eu senti que eu voltei, obviamente, mais preparado do que eu fui, né? Na questão musical não foi uma experiência muito rica, a não ser pelo sentido, pelo motivo de que eu vi que não era lá o meu lugar. E eu sou uma pessoa um pouco teimosa, tipo, eu preciso passar pelas coisas para eu realmente entender e, e formar uma opinião sobre alguma coisa. Eu não consigo muito quando são outras pessoas que me falam. Então, se eu não fizesse, se eu não tivesse experiência, eu provavelmente ia ficar eternamente com a dúvida de que eu deveria ter ido e que teria sido melhor, e que não. Eu vi que realmente o meu país é o Brasil, que o meu povo é o brasileiro e que eu quero realmente estabelecer a minha carreira aqui, né? Tenho vontade de ter uma carreira internacional, como qualquer artista, mas obviamente que a base ela precisa ser aqui, que é onde eu nasci, que é onde eu tenho minhas raízes, né? Você veio do hit Mete Louco, né, que foi bastante sucesso, inclusive na rádio Disney, né, que é uma rádio que apesar de ser nova, ela é tão importante. Como que foi para você isso, né, dessa repercussão dessa música e qual que é a importância dessa música para você? A importância da Mete o Louco. Isso. Eu acho que só o fato de ter uma música na rádio, acho que para um artista já é uma coisa assim, difícil de imaginar, né? Que a gente sempre é um sonho, né? A gente fica querendo sempre chegar lá e é difícil ver como chegar lá, né? Porque essa coisa da música não tem muito esse caminho das pedras. Então é meio que na tentativa e erro. E a Mete o Louco, quando eu percebi que ela estava sendo muito bem recebida e que os feedbacks eram muito bons, eu fiquei super animado. E aí, quando ela entrou nas rádios, aí eu fiquei mais animado ainda, porque aí é realmente a prova de que foi uma música muito bem recebida. E aí eu comecei a receber, assim, vários vídeos de pessoas próximas, de pessoas que eu não conhecia, que filmavam quando a música tocava e me mandavam. E, e toda essa energia e animação das pessoas também contribui muito para que eu continue tentando, né? Porque é uma carreira que vira e mexe, dá uma dúvida de que, será que é isso mesmo que eu deveria fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que vale a pena insistir e arriscar? E aí, quando você vê essas coisas acontecendo, parece que dá uma energia a mais, sabe? Dá um fôlego a mais para realmente continuar, porque mostra que está valendo a pena. E como que tem sido para você essa questão da pandemia, da quarentena, né, de ter que produzir, ter que pensar na carreira nesse momento tão difícil, né, que não dá para fazer show, tem que produzir de uma maneira diferente. Como tem sido isso para você? A pandemia para mim, teve algumas fases, assim. No começo, eu até que nem tinha sentido direito, né? Porque eu me considero super privilegiado perto das pessoas que realmente sentiram o impacto da pandemia. Eu pude ficar no interior com a minha família naquele primeiro momento que teve aquela fase, né, mais crítica da quarentena, que tudo fechou e que todo mundo teve que ficar realmente isolado. Só que aí depois, quando, né, passaram 2, 3, 4 meses,
começou a ficar uma coisa realmente pesada, porque aí eu comecei a realmente refletir sobre tudo e pensar nas perspectivas e até onde isso ia levar, né? Onde isso ia parar. E, e acho que o que me preocupava mais era exatamente essa falta de perspectiva, né? Da gente nunca saber que ia acontecer na semana seguinte, ou até onde isso ia, efetivamente, né? Quando que teria a efetiva, né, solução do problema e que as coisas iam voltar ao normal. Agora a gente tem uma perspectiva melhor, né? Perto com as coisas que estão acontecendo, mas eu acho que o que realmente eu senti mais falta durante a pandemia foram os shows, que também na fase que eu tô, mais inicial de carreira, é um elemento importante para, inclusive, monetizar, né, para ganhar dinheiro. Então, quando não tem shows, praticamente não tem renda entrando. Mas eu consegui focar muito na parte da composição e de produzir novas músicas e de ter ideias sobre novos temas. E foi uma coisa que caminhou muito bem durante a pandemia. A gente conseguiu realmente criar um material muito bom. E isso meio que compensou, assim, né? Eu tive dias que eu ficava mais preocupado com as coisas e pensando mais em tudo. Só que depois eu percebi que não valia a pena, que não ia levar a nada ficar ansioso, porque não é isso que ia resolver o problema, né? Então, tinha que tentar enxergar de uma outra maneira e focar no que dava para focar naquele momento, que acho que foi mais essa parte de composição. Para terminar, eu queria te perguntar como que é a sua relação com seus fãs e dentro do que você puder adiantar, quais são os próximos passos da carreira agora nesse ano? Eu ainda não não tenho tantos fãs, mas tem alguns fãs que estão sempre comigo e eles são assim super fiéis e companheiros, e eu sempre me surpreendo com onde que esse amor e essa admiração pode chegar, né? Eu sempre fiquei muito impressionado positivamente com a relação dos fãs com os artistas, e por mais que eu esteja no começo, obviamente que eu já sinto isso de algumas pessoas, e eu sou super grato, eu tento, assim, dar toda a atenção do mundo, né? Principalmente agora que eu consigo dar uma atenção maior, e isso para mim é fundamental, porque é uma coisa que realmente para mim transcende essa esse amor e essa admiração que eu nem consigo explicar de onde vem, mas que me deixa sempre muito feliz, e também é uma coisa que me motiva muito a continuar, né? Porque na verdade sem essas pessoas para admirar, a arte nem, né, para mim ela perde meio que a razão de ser. E então eu fico super feliz com essa energia, com esse companheirismo. E sobre os próximos passos, eu posso dizer que tem perspectivas muito boas, principalmente da volta de shows, talvez participação em festivais, né? Não tem nada ainda concreto, mas existem perspectivas muito boas de que quando isso passar, eu vou conseguir voltar para os palcos, né? Vou conseguir cantar ao vivo de novo, graças a Deus, e e assim, músicas que eu posso falar que, na minha opinião, a gente está conseguindo compor uma música melhor que a outra. Eu gosto sempre da última música que a gente compõe. Eu achei que a última era melhor, mas a gente consegue compor uma que eu acho melhor ainda. Então, músicas muito boas por vir e shows, se Deus quiser, voltar para os palcos assim que der. Bacana. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela música. O Match Louco também, eu acho ela incrível, a pegada dela, aquela coisa mais R&B que ela tem. O clipe também, que é muito legal, que tem coreografia e tudo. E eu Uhum. achei bem legal que são duas músicas que não são tão parecidas, mas ao mesmo tempo elas se complementam. E eu achei muito bacana e tenho certeza que vai ser outro sucesso, assim como o Match Louco foi. E tá sendo, né? Muito obrigado. Fico muito feliz de você ter gostado das músicas, e eu que agradeço pelo seu tempo e a entrevista.